Opa, pessoal, lê aqui. E dessa vez, meio que para cumprir uma promessa que, por causa da minha organização, eu achei que eu já tinha cumprido. Falar aqui sobre A Companhia das Focas. Ah, por que desse filme? Além de eu ter assistido esse filme aqui, ele tá na Netflix, é muito fácil as pessoas terem assistido. Tem uma coisinha. Esse filme, ele é da Tiger Fish, do estúdio Tiger Fish. Não entendi. O que tem a ver um estúdio da África do Sul, que é o mesmo estúdio que fez Zambésia e Kumba. Aí, quando eu fiz o review desses dois filmes, eu falei, vou fazer o review do que pra mim é o filme mais consistente, o melhor filme do estúdio. E tá aí. E que surpresa, tá? Quando eu fui assistir esse filme, eu não sabia. Ele era desse estúdio e eu me surpreendi bastante, mas ao mesmo tempo que, mesmo sendo um filme legal, ele é basicamente esse filme, Sessão da Tarde. Aquele filmezinho. Não tenho nenhuma definição melhor do que Sessão da Tarde, um filme divertidinho que diverte. Esse é o ponto desse filme daqui. Então vamos aqui falar um pouquinho então da história, do que deveria ser, dos apelos do filme. Algo muito legal desse estúdio que eu já tinha percebido é que ele sempre tentou fazer algo disruptivo. Lá no primeiro Zambésia, ele tentou ser grandioso. Ele tentou ter uma macro trama, algo geracional. Ele tentou ser grande. Você pega lá o Zambésia, é algo gigantesco. Aí quando foi pra Kumba, foi algo menor. E algo que eu gostei bastante, por exemplo, de Kumba, é o vilão. Achei um vilão muito interessante. E você via lá que para coisas pequenas e para humor em certos pedaços, a equipe fazia legalzinho. Era competente, mas os filmes eles eram muito inconsistentes. O roteiro, o ritmo e até mesmo a própria animação. Só que esse filme aqui, eu acho que a primeira coisa que dá pra falar desse filme é putz grila, que filme bonito. E não é só, gente, bonito num sentido visual. Não, é bonito no sentido visual, no sentido artístico, no sentido de composição, no sentido de direção, no sentido de decupagem de arte, no sentido de metalinguagem. Se você assistir, você sabe do que eu tô falando, as referências a HQ, as referências visuais e as cores. Então, é um filme visualmente instigante. E isso é muito bom para esse filme, que quando um filme ele é visualmente instigante, ele não precisa muitas vezes ter uma história mega complexa. Ele pode se deixar ser mais simples, se ele for bem executado no roteiro, o filme ainda vai ser efetivo, porque você já está instigado pelo visual. A cena que eu mais gosto, para exemplificar isso aqui do filme, é a cena que uma das focas ela tá sentada, olhando olhando pra nuvem, não. Esqueci o nome do negócio redondo. Da lua, à noite. Aí tem uma decupagem de cena, onde ele tá pequenininho num canto. Aí vem o general. Aparece e o pingente do general fica na composição, que era o pingente do amigo dele, do mesmo tamanho dele. Para fazer o paralelo das duas ações desses personagens. Acaba. E isso tem em vários momentos do filme. No momento lá da reta final de todos os tubarões estão saindo. É um filme, ele é visualmente muito bonito. Ele tem uma composição bonita. Não é questão de animação, estilização, detalhe, não é composição, uso das cores, usar todos os artifícios para você contar a sua história. Rapaz, esse filme, nesse sentido, é muito bom, tá? Ele é muito bom. O filme, ele é visualmente instigante, visualmente rico, assim dizer. Ele conta a história, ele repete o emocional dos personagens na composição. E não é algo tipo, todo filme faz isso, porque nesse filme tem um saborzinho especial. Nesse filme, ele é bom nisso, ele compõe isso, é consistente isso. Então, é um filme que se você for apenas com os olhos ver, não com os ouvidos ouvir, eu tô com legenda, segue o exemplo. Você vai ficar muito feliz com esse filme. E outra coisa desse filme que é muito bom, tá? É muito bom. Claro que isso aqui é muito subjetivo, e porque nesse filme aqui eu ri 3 vezes, mas todas as piadas e como elas são estruturadas em si são boas. É um filme onde ele tem a primeira cena do filme, para isso, já vou falar sobre isso, é muito boa, que é um filme que ele tem estruturas paródicas. Ele é uma paródia de filmes de ação. Ou melhor, ele usa o sistema de paródia para gerar o humor e manter o tom do filme como um todo. Lê do que está falando. É um filme que ele é
parodial. Ele nunca vai se deixar ser muito sério, nunca vai se ficar 100% no galhofa. Então ele é uma história com um tom leve de comédia e uma comédia parodial. Esse é o ponto. Pense que as focas não são focas, são seres humanos. É esse o ponto aqui. Então é um filme com um ser humano que tá com skin de foca, né? Na verdade, tem até um termo mais bonitinho, que é quando os animais, os seres não humanos, comportam 100% com seres humanos, que a gente até esquece que eles são animais, mas eu esqueci o nome desse termo aqui, e eles brincam com isso aqui também. Então, as piadas são bem feitinhas. O tom é bem feitinho. E a piada, muitas vezes, 90% desses filmes, é ruim, tá? Ah, Lê, tem umas piadinhas bobas, que ainda é um filme infantil, então vai ter uma piadinha lá com mais física, vai ter uma piadinha lá de arroto, vai ter essas piadinhas mais bobinhas, mas o filme não se mantém apenas nisso, né? E outra coisa legal é piada interna. Ele faz a paródia, só que ele não é igual umas séries aí, que faz a paródia pela paródia. Ele incorpora essa paródia no roteiro. Tem lá uma das focas que tá com um traje polvo. Aí pra o traje polvo ativar, você precisa fazer a voz assim. Que é aquela fazendo a paródia, adivinha? Numa cena, depois que essa piada passou, até eles num momento tenso, e caraca, eles me pegaram. Ativar contramedidas. Tem que fazer a voz. Ativar contramedidas. Pum. Então o filme, ele não apenas funciona no que ele pega de referência, mas ele pega essa referência, transforma em sua e usa essa lógica interna pra fazer as piadas. Então mesmo que eu não ria das piadas, eu fico feliz com as piadas, porque foram piadas bem feitas. Não é aquela piada que faz o... não, nem o... lá, o arzinho pelo nariz. É aquela piada que você vê... Tá, essa foi legal. Você fica feliz pela piada. Não ri, mas eu fico feliz porque como ela foi estruturada, né? Então, é tudo isso daqui que compõe o filme. É um filme visualmente muito bonito. É um salto gigantesco pros outros dois filmes, mas aí o estúdio, como ele conseguiu lá na África do Sul um status, ele conseguiu fazer coisas menores, curtas, ele conseguiu, óbvio, né, mais tempo, e tá num nível visual e de comédia tão grande quanto Hollywood, quanto os grandes. Esse é um filme nesse nível, tá? Agora, talvez você, nossa, parece que o filme ele é perfeito, ele é super engraçado, eu vou rir e vou me explodir de rir. É um filme visualmente bonito, então é um filme aí que a gente entra, infelizmente, no que não funciona no filme. E eu nem digo que é a história funciona. O que eles querem contar funciona. O que não funciona, os personagens. É bizarro eu pensar que o nome do filme é Acompanhando as Focas, e as focas são a coisa mais fraca que tem no filme inteiro. As piadas que as focas fazem é legal. A composição e a luta é legal. Mas o filme, como história, o filme, como composição, como criação de personagens, simplesmente não funciona. Ah, Lê, mas, pô, pelo que você falou, ele é um filme de paródia. Você tá levando a sério uma paródia? O filme se leva a sério. A cena do pingente na lua é uma cena séria. E eu não tenho nenhum problema, por exemplo, que vai ter nesse filme, se você não assistiu, dá uma puladinha de 10 segundos, da fake morte. Não tem nenhum problema. A questão é exatamente que eles tentam fazer emocional com coisas que eles não conseguiram criar. Pô, a cena do pingente, a cena do que acontece no comecinho do filme, para gerar a chave de link do pingente no dente, foi muito bem feita. E o problema daquela cena não é, após aquela carga emocional pesada que você... Eita caraca, eu não tava esperando isso. A piada do soco. Não é esse o problema. Não é a cena séria e depois uma cena piada para tirar o peso da cena séria. Porque o filme não quer ficar denso demais. É exatamente a cola entre essas duas cenas e a construção para a cena emocional. É como... Tem a cena que eu falei... Não, tem uma cena melhor. A cena piada com o capitão. Com a foca capitão. Que tem a piada dele lá. Oh meu Deus, eu sou o Pum. Ah não, todos somos. Aí fica, oh meu Deus. Aí ele fica lá. Era isso que toda a piada e todo o fluxo dramático precisava ser no filme. E não é. Então, aquilo que acaba acontecendo é, em algumas cenas, a cena dramática não funciona. E quando vem a cena cômica funciona. Que dá a sensação, não é tipo, a cena cômica estragou a cena emocional, não. A cena cômica funciona por si, porque a comédia do filme tá acima, tá num nível acima, enquanto o drama do filme tá um nível abaixo. Então o que você fica sentindo é, o filme ficaria melhor se você tirasse o humor. Não, o filme não ficaria melhor, porque o filme não tem o que dizer. Não teria o que dizer. Foi isso que acabou acontecendo. Porque o que o filme tentou é ter um drama, mais uma comédia, e o filme ficar leve. Mas não acabou fazendo isso consistentemente.
O mais clássico do mundo é: eu não me importo com ativamente nenhum personagem. Nenhum personagem tem um arco, nenhum personagem tem um objetivo. É muito triste eu pensar que o recurso visual pra comédia é espetacular, mas o visual pra composição é péssimo do filme. Como assim, Lê? Foca. Se você não percebeu, a Ilha das Focas tem uma foca como pedra em cima. Isso tem foco 2 vezes super rápido. Porque o ambiente não foi também colocado como um personagem. Isso composisaria muito melhor, como a gente teve lá as cracas, para mostrar a situação. Eu dei um exemplo lá na minha criticazinha lá no Letterboxd, que é: nesse filme faltou um Vida de Inseto. Ale, faltou um Espanta Tubarão. Faltou um O Mar Não Está pra Peixe. Faltou um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, que é... meu Deus, qual é o nome do filme? O Mar Não Está pra Peixe. Exatamente. Então quando você pega em um filme que tá próximo do seu nicho, igual vocês estão vendo aí, O Mar Não Está pra Peixe, e esse filme, que é ruim, que é muito inferior ao seu, ele fez coisas que você não fez, é feio. Se você assistiu esse filme, eu acho que eu vou comparar esses 2 filmes, porque não são hollywoodianos, são filmes antigos. Esse filme tem o que esse filme não tem, que é construção para o personagem, objetivo, ambiente, local. Ele chega lá no local, que é uma água rasa, onde não tem tubarão, mas apenas um tubarão pequeno vai lá encher o saco, mas esse tubarão não tá lá porque ele quer comer, mas porque ele tem um objetivo. Não. Então o que acaba acontecendo é o quê? Os núcleos principais, naquilo que deveria ser, não funciona. Não tem construção, não tem evolução, não tem nada. E o filme se trata como se deveria ter. Porque esses momentos de fraqueza emocional, quando vai pra piada, estraga a piada. Por quê? Porque a piada é feita com o personagem pensando o quê? Eu me importo com o personagem. Eu não me importo com o personagem. Eu não tive tempo para me importar. Nossa, uma narração no começo. Antes do que aconteceu no começo acontecer, a gente ter mais... Pô, como é que funciona essa sociedade? Como é que esses 2 personagens que apareceram eram? E o que vai acontecer com esses personagens? Pô, mostra mais. Eles são amigos, eles são irmãos, eles são best friends forever. Ter mais a dinâmica desses 2. Mas não, veio essa dinâmica, jump scare, acabou. Pô, teve o link bonitinho do Pingente para fazer a conexão lá com a equipe. Tá. Lembra, você tá pegando equipe. Porque como o link dos personagens principais, que é o protagonista e o co-protagonista, que é o menino e o velho, não funciona direito, imagine quando eles fizeram lá a equipe. Eles pegaram a equipe, onde a única coisa que a gente tem na equipe, que é o que eles fizeram no começo do filme. Normalmente os filmes fazem na segunda parte deles. Mas apareceu lá, que é o personagem: eu vim aqui, fiz uma piada, eu existo. Pum. Meu Deus, precisamos de uma equipe. Ah, aquele cara que fez uma piada, eu existo. Isso aí que acaba não pegando. O fluxo emocional pro que tá sendo criado, para você se conectar com os personagens, não existe. Mas o filme não tava tentando. E aí que a gente pega um dos personagens, o bonitão egocentrista, teve um arco com tão pouco tempo quanto os protagonistas. Teve um arco. Teve um arco, um arquétipo dele. A gordinha doida lá teve um mini arquinho pra ele, que é super rápido, então não é só um problema do tempo, porque eles conseguiram. E um arco que teve um leve drama, mas 100% ancorado em comédia, que funcionou no sério e na comédia. Lê, você tá pegando o pé. Sabe por quê? Por causa disso, que o final do filme não funciona. Porque o filme ele é estruturado num fluxo emocional. Lá, quando teve fake morte, então vamos lá, teve da fake morte. Quando acontece lá, em vez de eu rir daquela piada, eu senti fácil, porque eu não estava emocionalmente dentro do filme o suficiente para aquele artifício fácil do roteiro ser trabalhado. Pô, tem até uma pegadinha, como eu falei da Vida de Inseto, tem uma frase ativa que faz referência à Vida de Inseto. O vilão desse filme não é o Tigrão, é a onça, leopardo lá de Kumba. Ele tem até uma aura, só que ele não é ativamente um personagem, porque não teve tempo pra ele. Mas ele é legalzinho, tá? O vilão ele é legalzinho, tá? O vilão é legalzinho. Os tubarões são legalzinhos aqui, nesse negocinho aqui, porque ele tem aquela coisa de, natureza, aí a natureza, meio pegadinha lá de Vida de Inseto. Não tem como não dizer que isso não é referência, mas tem isso lá. Só que como a gente não tem um link certo com o vilão, a gente não tem um link certo com o protagonista, o vilão, por culpa do protagonista, não fica tão legal. Então, quando acontece lá o que acontece no final do filme, a única coisa que eu senti
Caraca, facião, viu? Tanto que quando tem o segundo ponto emocional pra, oh meu Deus, aí que a gente acontece, tá aqui. Então, é aquilo de, pô, roteiro salvou. Mas se o filme fosse bom desde o comecinho, eu não sentiria que o roteiro salvou. Porque faz sentido com a lógica parodial que o filme tá tendo. Só que eu não estava emocionalmente dentro do filme para aceitar isso. Porque não é importante. Tá bom, vamos lá, vamos dizer. Eu não queria dizer, mas eu vou falar. A questão de nós contra eles, a questão de equipe. Pô, o filme tem um leve trabalho de equipe que eu não sinto que os personagens nem são amigos. Vai ser equipe. Trabalha em equipe do quê? Aí tem lá que os tubarões não trabalham em equipe. Por que os tubarões não trabalham em equipe? Aí do nada, eles estão, estão trabalhando em equipe, vamos poder comer bastante. Aí na primeira lata que cai no mar, não quero mais não. Todo mundo foi embora. Aonde que esse elo tão frágil e pobre, por exemplo, era ter morrido? Era muito melhor eles serem colocados algo simples. Os personagens só estão lá por causa do chefe. O que acontece quando acontece com o elo do chefe, ou quando o chefe ele é humilhado, que se conectaria muito mais com o ego do chefe, faria muito mais sentido. Se conectaria melhor com a história, e com a piada, e com o fluxo de piada e paródia que tem lá no final. É isso que você fala, que não pega. Ao ponto que, agora eu vou ficar triste. O Mar Não Está Pra Peixe é um filme ruim. É um filme ruim. Mas, como filme, O Mar Não Está Pra Peixe é melhor que esse filme. Ao ponto que, sabe o que? A única coisa que faz esse filme ser melhor, a piada visual. Só. Porque quesito roteiro, história, emocional e até mesmo o que o filme tem que ser dentro da sua linguagem, esse filme não funciona tão bem. E eu fico meio triste, porque eu sinto que muitas pessoas, ao assistir esse filme, vão falar, a piada estragou o momento emocional. Não. Se o filme fosse bem feito, a piada e o emocional estariam funcionando bonitinho. E tem exemplos desse mesmo filme. O motivador inicial do filme inteiro, da paródia lá do Instituto Militar, com a Foca, é resolvido como uma piada. Além, uma piada sarcástica, quase como um plot twist, mas ainda uma piada. Então, se vocês conseguiram pegar aquilo que é o motivador do filme inteiro e subverter numa piada, não teria e não tem motivo. Sintetizando, o filme começa a ficar bem legal a partir dos 35. Por quê? Porque o filme não conseguiu desenvolver os personagens pra você se importar com ele. E quando o filme tá na parte que ele espera, bom, agora você já gosta dos personagens, eu ainda não gosto dos personagens, ele só vai, funciona muito melhor. Ao ponto que 2 personagens que aparecem do meio do filme pra frente, você se importa muito mais. Por quê? Porque eles são colocados como, esses personagens aqui são intrusos. Eu não preciso desenvolver eles. Eu não quero desenvolver eles. Eles estão aqui pra fazer piada, pra ter essa e essa função. E pra isso eles vão estar aqui. E esses personagens funcionam. Por quê? Porque o que eles fazem, eles são. Funcionou 100%. É meio triste de se pensar nisso, mas esse é o ponto. Então é um filme que o visual e as piadas seguram. Que vai fazer esse filme, infelizmente, ser esquecível. Porque esse filme tinha potencial de ser mais do que uma sessão da tarde. Mais do que um filme que você assiste na Netflix e você esquece. Esse filme podia ter sido muito melhor. E quando o filme acabou, eu só senti potencial desperdiçado. Eu vi um nota 10 no visual, na composição, na direção e na história um nota 4. E eu fiquei triste. Eu gostaria, tá? De verdade, mano, depois de 2 filmes meia bomba, nota 2, nota 1,5, eles lançaram nota 4. 4,5. Pô, e eu sinto que eu só dei 3 pra esse filme, porque eu assim, solidarizo com a história do estúdio. E porque ele é muito bonito. Se você assistir esse filme, você sabe do que eu tô falando. Presta atenção no que o visual tenta contar do emocional dos personagens, tá? Ale, mas eles não desenvolveram os personagens. É o tipo de crítica que você tem em filmes mais B, mais A. Mas nesse filme, alguém pode usar aqui. Eles tentam desenvolver os personagens pela direção de arte. Eles deixaram a parte mais da escrita, da ação dos personagens, pra piada. Enquanto os personagens são desenvolvidos através do recurso visual. Como você falou, da cena da lua, do pingente, deles. Aí que tá. Isso é um complexador de sentimento. É para desenvolver esse sentimento sem falar. Que o filme faz bem. No momento de silêncio, no momento de eu tô olhando. O que você tá vendo aqui? Como tem lá? Não, tô olhando aqui pra cá. Mas não é? Não tá olhando aqui pra cá. Ele tá se sentindo perdido, se sentindo fracassado. Isso funciona. Só que é um personagem se movendo. Não é um personagem sentindo. Eles pularam as primeiras etapas. É como se aquele que deveria ser seu amigo
pular essa etapa de você ter que gostar dele e já começa agindo como se fosse seu melhor amigo. É isso que acaba acontecendo no filme, tá bom? Lê, compensa. Aí que a gente entra. Sim, depende. Por quê? Pode parecer que o filme é intragável, meu Deus, não, gente. É porque o filme, ele se ancora em dois aspectos principais. Visual, direção e animação, que todos esses são compostos para o humor e para o emocional. Então, quando o emocional não funciona, o visual ele não é super efetivo. E humor. Se o humor do filme não te pegar, o filme é só uma tortura pra você. Então, se você olha o visual, caraca, filme bonito. Você olha pra piada e você ri, acaba. Assiste esse filme. Assiste com a sua família, fazendo uma pipoquinha. Tá com a criança, tô com vergonha de assistir esse filme. Coloca uma criança e presta atenção em como as piadas são conectadas. Você vai se divertir, às vezes nesse sentido até mais do que a criança vai. Tubarão idiota. Foca idiota. Nunca mais vai lembrar do filme. E talvez você se sinta um pouquinho mais instigado a procurar a lógica das piadas, por exemplo. Infelizmente não tem lógica nos personagens e no roteiro, mas nas piadas ou... Só isso que temos por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.